Fala, amigos! Falaremos do mercado da bola rubro-negro, movimentações, especulações. Falaremos de um modo geral, viu, gente? Falaremos de possíveis saídas, possíveis chegadas. Dá uma geral para você como que está esses bastidores do Vitória no mercado da bola. Mas antes, pedir para você deixar a sua curtida, meta de 10 mil likes, e eu conto com a sua ajuda, e também uma meta aqui de mais 500 novos inscritos. Vídeo importante, vídeo legal, vídeo bacana, conto com a sua ajuda, hypa esse vídeo e também ative aí o sininho de notificações do nosso canal. Tem o oferecimento de Uniagro, 20 anos de campo, na fazenda ou no estádio Agro, em todos os campos. Vamos lá, vamos começar falando da zaga do Vitória, né? Vitória hoje conta com Halter, Edu, Neres e Zé Marcos. 4 zagueiros. A ideia é trazer mais um para ter 5, já que o Cauã é um jogador que vai passar por cirurgia e praticamente está fora da temporada. O Camutanga está emprestado por Remo, então o Vitória conta com esses 4, inclusive o Neres está no departamento médico. A ideia do Vitória, como falei, é trazer mais um zagueiro para ficar 5, mas se cogitou, se especulou uma possível saída do Neres. Bom, desde o Bavi da decisão, que o jogador vem perdendo espaço com o Carpini. E aí, erros atrás de erros consecutivos, o jogador foi para o banco de reservas até que se lesionou. Mas a ideia do Vitória é tentar recuperar o Neres, fazer com que ele volte à boa forma do ano de 2024. Então, a priori, é a permanência do Neres. Mas, caso surja algum interesse de algum outro clube, alguma proposta, e o jogador se interesse a sair, o Vitória também não faria tanto esforço para segurar o jogador. Mas, a priori, ele deve permanecer, beleza? Sobre o Matheus Gamarra, que o Vitória teve alguns contatos iniciais, mas ficou apenas nisso, tá, gente? Contatos iniciais, a coisa não andou, não evoluiu, porque o próprio Vitória entendeu que não era o jogador que ele precisava, né, devido aos históricos recentes do Matheus Gamarra. Então, praticamente está descartada essa contratação. Acho até que ele deve estar indo para o Olímpia do Paraguai, a não ser que haja aí uma reviravolta, tá? Era um zagueiro canhoto e a prioridade do Vitória é trazer um zagueiro realmente pelo lado esquerdo. Fechou? Porque no momento só tem o Zé Marcos, que é canhoto. Então, sobre zaga, é isso aí. Bom, sobre a lateral direita, o que está acontecendo na lateral direita? O Vitória entende que o Cáceres pode ajudar e o exemplo disso é a temporada de 2024. Tá? Então, o Vitória entende que o Cáceres deve, inclusive, ser o titular da lateral direita. Sobre o Claudinho, o Vitória está tendo muito cuidado para não queimar o jogador. O jogador é novo, é um ativo do clube, mas o Vitória precisa blindar esse jogador. E não está descartado o Vitória trazer um novo lateral direito. Não está descartado. Vai depender também das oportunidades de mercado. Surgiu essa semana até algumas especulações em torno do William Lepo, jogador que pertence ao Vitória, está emprestado à equipe do Goiás. A priori, o Vitória vai buscar um lateral direito. A questão do Lepo é algo ainda indefinido. Não está sacramentado que o Vitória vai trazer o Lepo de volta. Mas é uma possibilidade que pode sim acontecer. Não está descartado, já que o Vitória vai também buscar um lateral direito no mercado. Falando da lateral esquerda, é aí que vai entrar agora o Luan Cândido. Bom, o Vitória tinha o seu melhor jogador, um lateral esquerdo, que é o Jamerson. Uma perda assim que ninguém esperava, né, gente? A situação que já era difícil de elenco ficou ainda pior. Você perde ali a sua principal peça, o seu principal nome.
as coisas também não ajudam o Vitória, né? Mas mesmo assim o Vitória já estava buscando outro lateral, já que tinha perdido o Hugo. O Vitória precisava repor, já que o Maicon Jesus é um menino, é sub-20. Pode dar certo? Pode ter oportunidades? Pode. Pode vingar? Pode. Mas não é certeza. E nesse momento o Vitória precisa de certezas e não apostas, entende? E foi aí que entrou a história do Luan Cândido. O jogador pertence ao RB Bragantino e está emprestado à equipe do Grêmio. É uma situação ainda indefinida. O Vitória tentou, o Vitória sondou, mas a coisa a priori não andou como deveria andar. Pode acontecer ainda? Pode, mas o Vitória também trabalha com outras possibilidades além do Luan Cândido, ok? Jogador que está no Grêmio, lateral esquerdo, mas na minha visão chegaria ali para suprir, né, uma deficiência que temos no elenco nesse momento, já que temos somente o Maicon Jesus e o Jamerson. A previsão aí é de praticamente voltar apenas no final da temporada. Deixa eu falar com você agora sobre o Gabriel Vasconcelos e também o Wellington Rato. Dois jogadores aí que têm situação definidas, né? Os jogadores não vão ficar, não serão aproveitados, não jogarão mais no Vitória. Lembra após a eliminação da Sul-Americana? No dia seguinte, eu fiz um vídeo e expliquei que o Vitória faria uma reformulação de elenco, mas queria identificar quem seriam, ou quem são, ou quem é a erva daninha. Se lembram que eu falei sobre isso? E no mesmo dia o Vitória já despachou lá de São Paulo alguns atletas, dentre eles o Wellington Rato. Bom, para bom entendedor, meia palavra basta. Concorda comigo? E o Carpini, na última coletiva, chegou a falar sobre isso. Chegou a falar que o ambiente estava muito bom para se trabalhar. Quer dizer que antes o ambiente não estava muito bom? Coincidentemente ou não, após a saída do Rato, o ambiente ficou melhor? Aí, meu amigo, você vê que as coisas começam a se encaixar. E as verdades vêm à tona. Então, o Vitória entende que o Rato vai seguir a vida dele. E, comprovando o que eu falei, o próprio Carpini fez essas menções na última coletiva e, como falei, para bom entendedor, meia palavra basta. Carpini falou de ambiente melhor, ambiente bom. Aí vocês interpretam como quiser. PP chegou a estar cogitado numa possível lista de dispensa. Mas o que acontece com o jogador é o seguinte: o Vitória acabou de contratar o PP, é um ativo do clube. Vitória pagou, pertence ao Vitória. E o PP, ele não está numa lista de dispensa. O que acontece é que se chegar alguma proposta para o PP, o Vitória não vai fazer força. O Vitória vai liberar, contanto que o Vitória recupere o valor que foi investido. É isso aí. Então, a priori, o PP deve permanecer, a não ser que chegue algo interessante e ele também queira sair. O jogador está no elenco, inclusive foi para o banco de reservas no último jogo contra o Cruzeiro. Beleza? Outra situação é o do Carlinhos. O Vitória já comunicou ao Flamengo e ao empresário que se tiver um outro clube, pode ir. Tá tranquilo. Mas o jogador, por exemplo, não quis ir para o Remo. Então ficou. Aí no jogo contra o Cruzeiro, o Carpini colocou no segundo tempo, junto com o Kaiser saiu, ele ficou. Quer dizer, não tem tu, vai tu mesmo. O Vitória procura um 9? Procura. Mas ainda não encontrou. E aí o Carlinhos vai ficando. Não tem ninguém para colocar, vai usando o atleta. Não é que o jogador será colocado de escanteio. Pelo menos, pelo que me informei, não. Mas é a tendência que ele deixe o clube. Se não deixar, ele permanece no elenco e assim que o Carpini entender que precisa usar, vai usar o atleta. Beleza?
Então a situação do Carlinhos é essa. Outro atleta que está vencendo o contrato com o Vitória é o Felipe Cardoso. O jogador vence o seu vínculo com o clube em dia 15 de julho. O jogador pertence ao Atlético de Alagoinhas. Tendência é que o jogador siga a sua vida. A tendência. Mas, por outro lado, é um atleta que não teve oportunidades. Me parece, isso aqui é pelas falas do Carpini, que não agradou a comissão técnica. Essa é uma verdade. Tem ido para o banco de reserva nos últimos jogos pela falta de atletas no elenco, mas é um jogador também que não onera muita coisa em relação a custo, né? O Vitória não tem muito custo, muito gasto com o Felipe Cardoso, mas a priori é o jogador seguir sua vida, ok? Bom, deixa eu falar agora para você do Dinemo, rapaz, jogador que foi cogitado aqui no Vitória e acabou indo para o São Paulo, e isso deixou a torcida rubro-negra muito chateada. Bom, o Vitória fez contatos iniciais com o Dinemo, a priori tinha ficado nisso, mas depois a coisa acabou andando, a coisa acabou avançando, e o Vitória chegou a formalizar uma proposta para a equipe do Cruzeiro, que agradou o jogador. O jogador achou a proposta boa, inclusive a proposta do Vitória era maior do que a do São Paulo, mas o fato do clube paulista disputar a Libertadores acabou atraindo mais o Dinemo, né? O jogador sul-americano é fissurado por Libertadores, gente. E aí ele acabou seguindo a vida dele lá para a equipe do São Paulo. Vitória que vem encontrando dificuldades no mercado, de um modo geral. A priori o foco era os gringos, mas já vai trabalhando também com outras frentes, tá? Lautaro Dias, jogador está aí no imbróglio com a equipe do Internacional de Porto Alegre. O Cruzeiro queria 16 milhões pelo jogador e nessas condições o Vitória não vai ter interesse em continuar trabalhando com esse atleta devido aos altos custos, né? O Vitória não tem condições de investir 16 milhões no centroavante, ainda mais o jogador que está em baixa, né? Não vem agradando muito lá no Cruzeiro, mas deve seguir aí para a equipe do Internacional de Porto Alegre. E por último agora nós vamos falar do Caleb. Caleb, jogador do Fortaleza de 25 anos. Olha, gente, o Fortaleza tá uma confusão. Tá pegando fogo o Fortaleza, assim como também está aqui no Vitória, mas o Marcelo Paes vem segurando o Vojvoda a todo custo, mesmo com a pressão da torcida. Você vê como é a torcida, né? Olha o que o Vojvoda fez no Fortaleza. Olha a trajetória. Os resultados pararam de acontecer. A torcida pediu a cabeça do cara, velho. Meu irmão, cada dia que passa, a gente entende que o futebol é resultado. Resultado é bola na rede, é gol. Se a coisa não acontecer, irmão, não tem consideração por ninguém. Esse é o futebol. E eu não estou criticando, elogiando, não, tá? É um fato, é uma realidade. Meu amigo, aí o Vojvoda saiu de férias. Cogitava nem voltar. Aí a diretoria do Fortaleza, que está bancando o treinador, entrou em contato com o Vojvoda e falou: ó, vamos reformular o elenco. Só que nessa reformulação de elenco, existem muitos atletas ali, e o Fortaleza acabou de contratar um novo diretor de futebol, que é o mesmo diretor que estava lá no início desse processo do Fortaleza, e agora eles querem reformular. Só que tem muitos jogadores ali interessantes, que foram presenças ativas nesses últimos anos de glórias, né, digamos assim, do Fortaleza, mas chega um momento que satura. Chega um momento que mudar de ambiente talvez seja o melhor momento, a melhor situação para alguns atletas. E é aí que entra a situação do Caleb, né, jogador de 25 anos, que o Vitória tem interesse, mas o Vitória também tem a concorrência de outros dois clubes
da Série A do Campeonato Brasileiro. Lembra que eu vinha falando com você, há algum tempo atrás? Vitória precisa terminar fora da zona, porque isso interfere no mercado da bola. Jogador, quando vê um time já decretado ao rebaixamento, ele não vai. Ele não vai. Que é o caso, por exemplo, do Juventude e do Sport. Dois times aí que estão fadados a cair para a segunda divisão. Não que o Vitória também não esteja, mas o Vitória se coloca numa situação um pouco melhor. Já tem um trabalho, inclusive, consolidado de comando técnico. Então, isso pode pesar na decisão do atleta. Então, o Vitória tem a concorrência do Sport e também do Juventude. O Caleb começou a carreira no São Paulo. Em 2020, se transferiu para o Atlético Mineiro. E aí, o Fortaleza comprou o jogador, sabe por quanto? 6 milhões. Fortaleza pagou 6 milhões por 50% do Caleb. E aí, ele foi bem lá no Fortaleza, né? Tem 96 jogos. Não tem tantos gols assim, nem tantas assistências, mas é um jogador que foi muito útil ao sistema do técnico Vojvoda. E o jogador pode estar vindo para o Vitória. É algo possível, sim, que aconteça para reforçar o elenco rubro-negro. Então, é isso. O nosso vídeo, o nosso programa. Talvez o torcedor se chateie porque fale assim, poxa, tudo especulações, nada de concreto, nada de certo. Mas entenda, gente, o Vitória só vai. Na verdade, eu também, né? Eu tenho essa linha aqui de trabalho. Eu falei de todos esses nomes porque já saiu também em outros veículos. Mas o Vitória trabalha com coisas certas, né? Fechou, sacramentou, solta. Já tem pré-contrato assinado, solta. Tinha muitas situações próximas disso, né? O caso do Dinamo, por exemplo, acabou melando, né? Não estava sacramentado, estava próximo, mas não estava definido. Aí não dá realmente para cravar. Mas tem outras situações também adiantadas, encaminhadas, faltando alguns ajustes aí para que possa acontecer e dar certo. Ficaremos aqui de plantão. Assim que surgir algo oficial ou algo já concreto, falaremos aqui para você, torcedor rubro-negro, beleza? Espero que tenha gostado aí dessa geral do mercado da bola e, como sempre, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Marcos Guedes. Valeu? Tamo junto, um abraço a todos.